Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja do Sétimo Dia Movimento do Advento. Eu sou a irmã Mariana, esse é o irmão Igor Julião. Nós estamos aqui para continuar estudando sobre a Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar a questão de número 6, que faz parte da lição 3, que tem como título a imutável lei de Deus. A questão de hoje nos pergunta: como podemos explicar a obediência do primeiro dia da semana pela maioria dos professos cristãos, quando a Bíblia não apresenta autoridade para essa mudança, seja nos preceitos ou no exemplo de Cristo ou de seus seguidores? Mateus 15, versículos 6 e 9 nos diz: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. No Espírito de Profecia nós lemos que podemos explicar isso no fato de que o mundo seguiu as tradições dos homens em vez de um assim diz o Senhor. Esta tem sido a obra que Satanás sempre procurou realizar, afastar os homens dos mandamentos de Deus para a veneração e obediência das tradições do mundo. Por meio de instrumentos humanos, ele desprezou o sábado de Jeová e o estigmatizou como o antigo sábado judaico. Então, irmão Igor, como nós podemos explicar a observância do primeiro dia da semana e o esquecimento dos professos cristãos em relação ao sábado bíblico, quando a própria Bíblia e o próprio Cristo, através do seu exemplo e dos seus ensinamentos, ou até mesmo dos seus discípulos, não ensinou isso em lugar algum ou de forma alguma? Como nós podemos explicar essa prática? Muito interessante, irmã, essa pergunta. Nós vamos observar que há, na verdade, um sincretismo no mundo religioso. Ou seja, tradições humanas, tradições de povos pagãos, que tinham a observância do primeiro dia da semana como sendo um dia para ser venerado. Essas tradições elas foram introduzidas no conceito judaico-cristão por volta do 3º, 4º século. Nós, usando o método historicista de interpretação bíblica, vamos observar que por volta do 3º, 4º século, o imperador Constantino, professando agora ser cristão, ele misturou o paganismo com o cristianismo verdadeiro. Aqueles homens que aprenderam de Jesus a observância da sua lei e também da guarda do Santo Sábado, mas agora, homens de autoridade, de influência, aceitando agora essa ascensão, resolveram sincretizar, misturar. E nós vamos observar pela história que nos primeiros séculos, os professos cristãos, eles começaram a guardar os 2 dias. Foi um processo de transição. Eles observavam o sábado e observavam também o primeiro dia da semana, que era o domingo. Segundo o que nós estamos lendo nas questões anteriores, ficou muito claro na questão de número 5, na questão de número 4, desde a primeira questão desta lição, de que, primeiro, a lei de Deus ela é imutável. Segundo, que Jesus ele não deu o ensinamento de que o sábado seria transferido para outro dia. Depois, nós vamos observar que os seus discípulos observavam o mandamento da guarda do sábado, porque isso é provado pelas Escrituras, porque nós vamos ver em Lucas capítulo 23, que as mulheres observavam esse mandamento, mesmo depois da morte de Jesus. Vamos ver também a respeito da profecia do sitiamento de Jerusalém, que mesmo no ano 70 depois de Cristo, os discípulos observavam ali o sábado. Irmãos, da onde veio esse ensinamento? Esse ensinamento é tradição de homem. Esse ensinamento não é um assim diz o Senhor. Então, como o apóstolo Pedro colocou com muita força, antes devemos servir a Deus ou aos homens? A Deus.
a Deus, com certeza a Deus. Faça essa pergunta para você. Se hoje é ensinado de que o sábado não deve ser observado, mas sim o primeiro dia da semana, nós não encontramos base bíblica para isso. Se não falar, irmãos, segundo a lei e o testemunho, jamais terá luz em tal ensinamento. Então concluímos que como podemos explicar a observância do primeiro dia da semana? Irmãos, primeiro, que isso é uma obra satânica, usando os instrumentos humanos para que essa obra fosse avante. E nós devemos ser firmes na guarda dos mandamentos de Deus e naquilo que Jesus nos ensina. Exatamente, muito claro e muito decisivo. A nossa obediência é para com o nosso Deus e não para com os homens. Que nós não venhamos permitir que Satanás coloque em nossa vida, coloque em nossa mente ensinamentos que não provêm do céu e que não nos aproximam do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você procure observar todos os mandamentos de Deus e também o quarto, porque ele é um dos 10 mandamentos do nosso Deus. Então também deve ser guardado. A lei não passou, o quarto mandamento também não. Então, que Deus nos dê a sua paz. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente aqui abaixo as suas dicas, suas sugestões, para que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente aqui abaixo, deixe as suas dicas e sugestões, para que assim nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Também compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, para que assim eles possam também conhecer a vontade de Deus, que é a obediência aos seus mandamentos e a sua vontade. Muito obrigada. Amém.